saudade de você. Como você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, doutor? Olha, hoje nós vamos falar de um problema que é muito comum, na verdade, até por conta do estresse. Parece que algumas doenças têm surgido com maior facilidade. E nós vamos falar de algumas doenças neurológicas, que eu pedi para o doutor falar com a gente sobre isso hoje, que podem afetar a nossa visão. Às vezes você pensa que são coisas muito distantes, mas na verdade está tudo meio interligado, né, doutor? Sim, na verdade, a gente pediu que a gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro. O olho, na verdade, é como se fosse uma máquina fotográfica. A gente tira a foto, a imagem chega na retina, é aqui atrás do olho, né? Certo. Onde ele é revelado, e a retina vai enviar a informação para o cérebro, para aí sim ser codificada a imagem e a gente conseguir enxergar. Doutor, como é que chama aquela doença que a pessoa, de repente, o olho paralisa e fica cega? Que fica cega A pessoa fica com o olho Você diz parado, estrabismo? como se o olho estivesse morto e a pessoa deixa de enxergar do nada. Pode ser, é porque existem várias doenças que causam tanto essa paralisia de algum Podem ser nervo problemas neurológicos sim, também? Sim, na verdade, o problema neurológico pode causar alguns problemas na visão, né? Primeiro, existe o nervo óptico, como eu falei, que vai levar a informação para o cérebro. Certo. Então, o nervo óptico pode sofrer com inflamações, que seria uma neurite provocada por problemas até mesmo a pressão arterial aumentada pode causar neurite, às vezes algumas viroses mesmo, até alguns medicamentos podem causar essa neuropatia. Aí chegando lá atrás, o que acontece? Se existe algum AVC, o AVC pode causar baixa visual, se existe algum tumor, algum trauma na cabeça, tudo isso pode acontecer de causar uma paralisia do nervo que vai inervar a musculatura ocular. Por exemplo, vamos começar a falar do aneurisma. Tá. O aneurisma é o quê, doutor? Aneurisma é como se fosse uma dilatação daquela vascularização na cabeça, no cérebro, e esse aneurisma pode romper, ou até mesmo esse aneurisma você pode sentir na visão como? Esse aneurisma ele pode começar a causar uma deficiência do reflexo pupilar. Quando a gente joga a luz no olho, sempre a pupila fecha. Existe esse reflexo que, é claro, o cérebro participa. Então, se acontece alguma modificação desse reflexo, já é algum sinal. Existem várias doenças que podem causar essa mudança do reflexo, principalmente doenças neurológicas. O aneurisma pode causar. É perceptível para nós, doutor, essa mudança? Quando é muito grande, uma pessoa consegue perceber nessa mudança de iluminação. Mas quando é sutil, o médico com o aparelho adequado, ele consegue perceber esse defeito pupilar aferente, que a gente chama. Sei. Então, o aneurisma pode causar isso, pode causar a baixa visual, além de causar também a paralisia do olho, afetando o terceiro nervo, então o olho pode ficar desviado, causando estrabismo. São situações reversíveis, doutor, ou não? Depende muito. Vamos dizer, um AVC ou até mesmo um desvio ocular. Ele pode ser causado por um diabetes mal controlado, uma pressão arterial mal controlada, porque tem uma vasculatura que vai irrigar essa musculatura que faz mexer o olho. Se existe uma descompensação do diabetes, da pressão alta, essa vascularização sofre também. Então, o olho pode ficar desviado durante um tempo e com a compensação do diabetes, da pressão alta... O tratamento adequado sim, volta. ele volta ao normal. Só que, enquanto não volta, você pode utilizar de alguns testes ortóticos, seria uma fisioterapia para o olho, até mesmo um tampão. Em último caso, em alguns casos, fazem efeito até o botox nessa musculatura contralateral ou do mesmo olho para evitar esse desvio até a melhora. Se depois de uns 6 meses não acontecer uma melhora esperada, aí sim a gente pensaria numa cirurgia. Doutor, as doenças autoimunes, por exemplo, como esclerose, também podem causar problemas na visão? Sem dúvida. A esclerose múltipla é um dos causadores dessa neurite. E às vezes essa neurite não é percebida no fundo do olho, porque ela é retrobulbar. O que é isso? No fundo do olho a gente vê uma parte do nervo óptico. Quando ela vai lá para trás... Que tá onde, doutor? O Vamos nervo óptico mostrar. é aqui. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Vamos ver se a gente... Ó, aqui é a nossa retina, tá? Essa parte aqui de trás do Deixa eu olho. virar assim para você, que é para aqui dentro, né, doutor? O nervo óptico seria essa parte amarelada. Aqui, amarelada. Isso, que está levando a informação para o cérebro. Aqui é a parte da frente que Isso, que a gente consegue enxergar. Certo. E aqui atrás, onde o nervo óptico, onde ele pode sofrer. Só que em muitos casos ele é retrobulbar, essa neurite. E mesmo no fundo do olho, a gente não consegue perceber uma alteração. Então, se existir uma perda de visão inexplicável, a gente começa a pedir alguns exames, como o campo visual, e isso começa a suspeitar de alguma neurite, a gente deve pensar em esclerose.
encaminha para o neurologista para ele fazer uma avaliação, uma ressonância, para aí sim, punção lombar, tudo isso para poder ajudar no diagnóstico sistêmico que isso está causando. Porque então a esclerose pode quando causar é um sim. problema de visão, tem sintomas diferenciados, né, doutor? Sim, sim, sem Daí, a dúvida. partir daquilo é que vai percebendo se tem alguma coisa errada ou não. Sim, a gente deve descobrir a causa além do tratamento ocular, mas a causa às vezes é mais importante ainda para não deixar isso complicar. Doutor, e as adenomas de hipófise? O que, que é e por que, que pode dar problema também? A hipófise, o nervo óptico, ele vai para trás, só que tem uma hora que ele se cruza, que é onde é o quiasma óptico, tá? Na maioria das vezes, esse adenoma de hipófise, a hipófise está localizada mais ou menos nessa área do quiasma, onde ele se cruza. Então, quando existe um adenoma, principalmente um adenoma um pouco maior, ele comprime essa área. Quando existe essa compressão, essa informação que vem numa via cruzada, ele começa a dar um defeito de campo visual da pessoa, hemianopsia, desse lado temporal e desse lado temporal. Então a pessoa não consegue enxergar nessa parte e nessa. Quando a gente pede o campo visual e aparece essa hemianopsia, a gente suspeita muito de um adenoma. Em muitos casos, chega para a gente com um diagnóstico de glaucoma, mas é um diferencial, porque existe uma perda de campo, mas não é uma causa do glaucoma, que é uma doença ocular. Na verdade, é um problema neurológico causado por esse adenoma comprimindo essa área do nervo óptico, que causa essa perda de campo visual. Diversas doenças neurológicas são descobertas com o exame de campo visual que a gente solicita. Doutor, e as infecções virais? Mas essa infecção viral significa o quê? Por exemplo, uma gripe mal cuidada? Às vezes, uma infecção viral pode causar uma neurite. Então, essa neurite, você não consegue perceber, você começa a investigar, fazer uma anamnese com o paciente, você vê que uma semana atrás, 2 semanas, ele teve um pródromo viral e que logo depois disso ele teve esse problema. Então, até mesmo um defeito de a pupila, essa perda do reflexo da pupila, ou então uma pupila fixa, dilatada, tudo isso, um vírus que você, pela anamnese, consegue descobrir que há pouco tempo a pessoa teve, pode ter sido a causa. Até mesmo em raros casos, quando existe alguma vacinação e você suspeitou que pode ter tido uma piora, então você vai investigar essa parte. Viral, toda essa parte deve ser investigada quando a gente percebe uma neurite óptica. Doutor, me dá a impressão de que a maioria dessas doenças, elas são assintomáticas, né? Muitas dessas doenças são assintomáticas, só que a pessoa começa a perceber, é muito normal do pessoa que tem problema neurológico, perceber que as cores não estão iguais no olho, a gente chama de escromatopsia. Essa diferença de cores, diferente da outra. Sim, e aí essa cor que a pessoa percebe, um vermelho, vamos dizer, forte no olho, outro é mais amarelado, alaranjado, a gente também pode levar a crer que esteja acontecendo algum problema no nervo óptico. Então, tudo isso, campo visual, descromatopsia, que é essa mudança de cor, uma paralisia do olho, estrabismo, defeito desse reflexo, baixa visual, tudo isso pode levar a crer que seja um problema neurológico afetando a visão. Doutor, e as crianças? As crianças são acometidas por muitos problemas também que podem causar essa cegueira momentânea ou mesmo alguns problemas mais graves como a paralisia? Sim, algumas doenças, algumas síndromes podem afetar o nervo óptico, às vezes até mesmo... O estrabismo, essas coisas assim de problema, não, né, doutor? O estrabismo, na verdade, em muitos casos pode ser causado por doenças neurológicas ou é um estrabismo já genético da pessoa. E aí assim, ela faz aquele tratamento com um tampão do olho contralateral, passa o grau necessário para ela para fazer o tampão conjuntamente. Na maioria das vezes melhora ou com uma cirurgia. Agora, o problema neurológico que causa o estrabismo pode causar uma baixa visual com complicações e sequelas. Então, a gente deve sempre investigar. Doutor, como é que, por exemplo, no caso de uma criança, muitas vezes é até mais difícil perceber quando a criança tem algum problema, né? Sim. Às vezes as professoras tendem a perceber até com maior rapidez do que as mães por conta de enxergar de longe a lousa, por exemplo. Sim. E o que os pais têm que estar atentos para perceber um problema logo de início? Primeiro de tudo, eu digo que sempre a criança deve fazer a avaliação desde a maternidade, fazer aquele teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho. Tá. Isso já percebe se existe uma diferença de... O normal é o reflexo vermelho. Se o do olho está mais esbranquiçado, amarelado, não quer dizer que tem algum problema, mas deve ser investigado. Às vezes um retinoblastoma, que é um tumor mais comum em crianças abaixo de 3 anos, ou então mesmo uma catarata congênita, tudo isso é percebido com esse teste. Então é importante fazer, só que depois de 1 ano, 2 anos, eu sempre digo que deve ser feito um exame anual, mesmo que a criança não sinta nada. Porque às vezes um olho é bom, ela enxerga tudo, e o outro olho tem um grau muito alto, um estrabismo, que ele pode ser estimulado até os 7 anos de idade com esse tampão, e se não for feito antes dos 7 anos, depois não tem mais como reverter. Por isso a importância de marcar a consulta com o oftalmologista, independente da queixa da criança.
Doutor, e quem que tem mais problemas que podem realmente causar essa gravidade como a cegueira? Os mais novos ou os mais idosos? Na maioria das vezes, a gente vai tendo mais problemas com o passar da idade, porque a partir dos 40 anos é mais comum o glaucoma, que é aquela doença silenciosa, que a longo prazo vai passando, a pessoa não percebe, depois ela se torna uma cegueira irreversível. A degeneração macular, que é uma das causas de cegueira mais comuns em idosos. E que nada disso tem um sintoma, por exemplo, se eu olhar no espelho, eu vou ver que tem alguma coisa no meu olho que pode significar um problema? No espelho, a degeneração macular é mais difícil, mas a pessoa percebe com escotoma uma mancha central, ou então uma reta, começa a ficar curva. Isso são alguns sintomas que pode estar acontecendo alguma coisa na retina. Olhando assim no espelho, não tem nada que eu possa Esse olhar e problema falar, da não, peraí, que isso aí... degeneração, não, glaucoma, Nem glaucoma também não. Então é algo que deve ser feito de rotina com o seu médico, mesmo sem sintoma, porque às vezes é descoberta essa doença e tratada no tempo certo. Se for deixado muito para frente, às vezes não tem como a gente voltar atrás. Doutor, a dor de cabeça pode ser um sintoma de que alguma coisa está errada na visão? A dor de cabeça pode ser um sintoma porque se a pessoa tem um grau muito alto, ela pode estar forçando a acomodar com uma musculatura durante o dia todo, então isso pode gerar uma dor de cabeça. Às vezes a dor de cabeça pode ser... Só te interrompendo, a pessoa que tem um grau muito alto e não usa. Sim. O óculos está forçando a natureza, porque está precisando Ou o míope fica daquele forçar... complemento e não está usando esse complemento, pode ter um problema e daí começa a doer a cabeça. Sim, isso pode ser, mas também a dor de cabeça pode ser um sintoma de enxaqueca, que é confundido, e às vezes a enxaqueca tem aquela aura, que você perde campo visual, dá um cintilante, você acha que é um problema da visão, mas é um aviso que vai vir a enxaqueca. Então, às vezes, isso se confunde muito. A dor de cabeça é do olho ou é do cérebro. Às vezes, eles se misturam. Às vezes, existe a enxaqueca retiniana, que você tem a aura, mas não tem a dor de cabeça. Então, você percebe que a pessoa tem esses sintomas, acha que é um problema da visão, mas é neurológico. Então, tudo isso está um pouco interligado. Por isso, essa necessidade de passar em consulta com o oftalmologista e sempre ter essa conversa do seu neurologista com o oftalmologista e saber a causa principal do problema da pessoa. Doutor, os exames, você sempre fala aqui pra gente que os exames anuais, eles são imprescindíveis em qualquer idade. Sim. Né? E a gente tem muitas vezes percebido que não só pela falta de acessibilidade, de um modo geral, da população, tem muita gente que opta por alguns caminhos que normalmente os oftalmologistas não concordam, que é aquele negócio de ficar comprando aqueles óculos em farmácia. Sim. A pessoa vai lá, é até engraçado, né? Porque a pessoa vai lá, experimenta o óculos, está enxergando melhor aqui, a letra cresceu um pouco, já era, é esse que vai. Sim. Isso pode causar, porque normalmente são os mais velhos que fazem isso. Sim. Isso pode causar um problema sério depois, a médio e longo prazo de visão? Isso pode causar Mesmo um problema... estando complementando ali aquela visão deficiente? Sim, porque na maioria das vezes um olho é diferente do outro grau. Essa lente do óculos não é de boa qualidade, então pode sentir uma irritação, uma dor de cabeça pela lente de má qualidade. E principal de tudo, ele acha que está tudo bem, enxerga tudo, só que ele deixa de fazer exames imprescindíveis após os 40 anos. Seria a pressão do olho, o fundo do olho, que conseguiria detectar um glaucoma precoce, fazer um tratamento para evitar uma cegueira futura. Tudo isso ele fazendo, ele consegue fazer uma prevenção. Um problema na retina, uma rotura, um buraquinho na retina periférico, que sem dilatar, sem avaliar, a gente não consegue descobrir. E esse buraquinho pode gerar um descolamento no futuro de retina, que é bem grave, é cirúrgico. Então, fazendo uma consulta de rotina, mesmo sem ser sintoma e evitar de ficar fazendo esses óculos, você vai evitar problemas e complicações, doenças que podem ser evitadas antes de chegar a uma cegueira e depois ficar complicado. Diabetes, principalmente, tudo isso pode causar cegueira. Doutor, para a gente encerrar, só quero te perguntar uma coisa. Por exemplo, a pessoa tem esse problema sério, como você falou que a maioria dos casos é reversível, mas os transplantes, eles também são utilizados para esses casos? Por exemplo, uma pessoa que tem um tumor e tem que retirar esse olho, uma pessoa que tem... As pessoas têm muitas dúvidas com relação a transplante. Sim. Porque a ideia que a gente tem é a seguinte, se eu não estou enxergando, eu vou trocar de olho, pronto. Sim. Não é verdade, não. Né, doutor? Na verdade, assim, no olho, o que a gente transplanta? É isso daqui, é a córnea. Essa tem parte nada da a ver frente. com o olho, né, doutor? Na verdade, é a capinha do é a olho. parte transparente, por isso a gente transplanta. Tá. Então, a gente consegue trocar o vidro sujo pelo vidro limpo. Então, o problema para a gente transplantar precisa ser no segmento anterior, na córnea. Se o problema for no cristalino, uma catarata... E nesse nervo? Nesse nervo também não, porque é na retina. A retina eu sempre comparo com o neurônio. Se você tem um AVC e teve uma sequela do AVC, o neurônio a gente não consegue ainda regenerar. Entendi. Então, a gente não consegue fazer um transplante da retina. Existem vários estudos, claro, com essa parte de transplante célula-tronco, tudo isso está em estudo. Tem muita gente que começou a ler, já tem na prática, ainda tem estudos, existem estudos, certo. Mas transplante que a gente escuta do olho é transplante de córnea, dessa parte transparente que está suja, e a gente troca
por uma, vamos dizer, mais transparente. Isso seria um transplante de córnea. Que não tem nada a ver, por exemplo, se a pessoa fica cega por causa do diabetes, por causa do glaucoma, nada disso Não, tem essa isso não esse vai caminho. adiantar trocar a córnea. Aí o problema é na retina. Por isso você tem que cuidar, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Por isso você tem que sempre, o doutor sempre fala aqui pra gente, para que você realmente vá a um oftalmologista. Você não precisa ter um sinal de que você não está enxergando bem, até porque depois dos 40 já começa a ter esse sinal, né, doutor? Já começa a ficar, o braço tem que Afastar ficar mais comprido, até ter que botar longe, no assim, pau de né? selfie pra poder É verdade. No pau de selfie. Então, mas não espere isso não. E seus filhos também. Se você percebe que tem alguma diferença dele, daquilo que ele está enxergando, até com as outras crianças, você tem mais filhos, você vai perceber. Ou na escola, busque sempre um especialista para que você não tenha problemas futuros. E você que já passou dos 40 anos, daí sim os exames, se você puder ir a cada 6 meses, é melhor. Doutor, obrigada. Sempre uma alegria ter o doutor Cavalhotti aqui com a gente. Vamos dar uma paradinha rapidinho, o Espaço está chegando daqui a pouco.